Oi, bom dia. Alguma dúvida para hoje, Domingos? Tem alguma dúvida para hoje? Não, professora, não tenho nenhuma dúvida por enquanto. Bom dia. Só pensei que a professora teria que ter alguém que tenha uma dúvida e nunca é bom ficar aqui para aprender novamente. Tá certo. Mas tu sabe quais são as atividades que tem que fazer, né? Sim, professora, para entregar até o dia 1 de dezembro a 1C, né? 1CA. Vi lá ontem no Mood e aí já no final de semana vou me preparar para poder fazer. Mora aqui, tem algumas provas na próxima semana, são 4, e aí estou dando a prioridade nessas, depois vou pegar o desenho com mais calma para fazer bem as coisas. Sim, já conseguiu imprimir? Sim, professora, já. É bom já imprimir o mais rápido possível para que vocês possam já começar a pensar, né, em como resolver os exercícios. Tá certo, professora. Tá E aí, bom? qualquer coisa eu entro em contato com a professora a fim de sanar as minhas dúvidas. Tá. E outra pergunta, já assistiu aos vídeos do tutorial do EVO? EVO, professora, acredito que não. EVO, digo que não. Não, projeção vertical, professora. Acho que eu N- não. Não, é o EVO. Já vou mostrar aqui na página quais são, só para te se situar. Só um instante. Tá conseguindo ver a tela? Ô, professor, Então, são esses vídeos aqui, ó. Deixa eu ver, tá na página da turma de vocês. Aqui na seção de aulas assíncronas, ó, existem esses dois vídeos, tutorial e VO, esses que eu estou apontando no momento. Tá claro? sim, professor, o 1 Então, e o são esses 2. dois que precisa assistir, que mostra passo a passo de como resolver os exercícios de vistas ortogonais. Você vai ter que descobrir qual que é a vista ausente e vai ter que fazer o desenho da perspectiva da peça. Tá, professora, depois eu vejo já os dois vídeos aí. Tá bom? E por outra, professora, a professora vai dar feedback da primeira lista no final de todas ou assim a gente vai enviando, a professora depois faz a correção, dá um feedback, ou a professora vai dar um feedback geral, depois da gente enviar todas as atividades. Eu vou apresentar as correções, né? Caso vocês queiram pedir eu dou um feedback individual. Caso vocês queiram pedir as correções dos exercícios, eu passo o exercício para que vocês possam conferir e verificar o que que acertaram e o que erraram em cada exercício, Ah, entendi, professor. tá? Normalmente eu envio por e-mail, eu envio o feedback só para quem me solicita, tá? Então vocês é que têm que solicitar o feedback para que possam recebê-lo.
Mas a gente vê a correção a partir do Moodle, nem por isso. Não, eu normalmente eu envio por e-mail ou pelo chat individual do Teams, a correção. Ah, ok. Nesse caso, a professora ainda não fez da primeira Não, atividade de nesse algum caso dia. ainda não corrigi. A primeira nota, né, que seria dos EPOs que vocês entregaram semana passada, Tranquilo, professora. tá bom? Obrigado aí. Mesmo serve para os demais aí, caso tenham alguma dúvida, né, de como que vocês vão receber as notas, né? Vocês vão receber as notas pelo Moodle, mas vocês podem verificar os acertos e erros caso solicitem a avaliação. Bom dia, pessoal que chegou, alguma dúvida? Já imprimiram os exercícios de EVO? Quem que já começou a fazer? Ou já esboçar, né? Exercício 1C, tá? O que o Ramiro está perguntando. Vamos verificar aqui qual é. Só um instante, já vou passar para vocês. Boa observação, né? Então, o Ramiro aqui está comentando da folha 1C, eu vou colocar lá na tela, enquanto eu não mostro ela na câmera 2, só um instante. Já vou colocar aqui. O Ramiro está comentando ali das alturas que ele observou no desenho das vistas. A segunda peça, vamos colocar aqui a imagem. Todos já estão vendo a imagem? Ah, tá, já conseguiu. Só um instante. Bom,
Então, ali na folha 1C, aqui na folha 1C, como vocês podem observar, essa folha, eu tenho dois triângulos representados, né? Um com uma altura maior e outro com uma altura menor, né? Aqui tem um item interessante, eu vou mostrar agora na câmera 2, para ficar mais fácil de enxergar a diferença de alturas. Todos estão vendo a câmera 2? Só vou colocar, vou sair da tela, aumentar a imagem. Todos estão vendo a câmera 2? Uma clareada nessa imagem. Acho que agora está melhor, né? Bom, então essa peça aqui, ela tem um item bem interessante. Deixa eu ver aqui, o que a gente tem que fazer, tá? Em primeiro lugar, quando a gente resolve em primeiro lugar, qual que é a vista que está faltando aqui? Esse item é super importante saber. Qual que é a vista que está faltando? Superior, exatamente, tá? Para poder representar a vista superior, eu tenho que primeiro saber quais são as unidades de medida, quais são as medidas que são representadas na vista superior. Como assim, né? As grandezas, as dimensões são representadas em cada vista. Num sistema de projeções ortogonais, a gente tem a representação das dimensões da peça em grupos de duas em duas dimensões. Então, por exemplo, na vista frontal, que dimensões da peça eu represento? Que dimensões de uma peça tridimensional eu represento? Essa medida aqui, que representa a medida da base, consiste em que medida? Na largura. Essa medida aqui, que já é uma medida que vai dar volume para a minha peça, e não pertence à base. Consiste em que dimensão? Essa dimensão aqui. Bem, gente? Essa dimensão aqui consiste em que parte? Consiste em que dimensão é essa aqui na peça? Não faz parte da base e faz a peça crescer para cima. Que dimensão é essa? É o que dá volume à peça. Está demorando. Vamos lá. Então, na aula, é o seguinte, né? O sistema de projeções ortogonais, isso é a altura, mas qual que era a pergunta, né? Só para entender o porquê dessa resposta. No sistema de projeções ortogonais, eu sempre represento a imagem da peça, eu represento a peça através de um conjunto de imagens em que cada uma dessas imagens contém informações de duas dimensões da peça, né? O que são as dimensões da peça? São as medidas
unidimensionais da peça: largura, altura e profundidade. No caso, largura e profundidade são medidas da base, enquanto que a altura já é uma medida que vai dar a informação de volume da peça, tá? Então, uma peça tridimensional representada por essas 3 dimensões que eu acabei de mencionar. E o que eu estou perguntando para vocês, né? Quais são as 2 dimensões representadas na vista frontal? No caso, são largura e altura. Deu para entender? E no caso da vista lateral esquerda, quais são as 2 dimensões que estão representadas? Altura e profundidade, muito bem, né? Então, eu tenho as medidas de altura representadas e também as medidas de profundidade, tá? E na vista superior, o que eu vou representar? Largura e profundidade, exatamente, eu vou representar as dimensões da base, né, e do topo da peça. E só que quando eu falo de representar as dimensões, eu represento as dimensões totais, né, da peça, as dimensões do sólido de origem da peça e os pontos aonde essas dimensões sofreram modificações, sofreram cortes para chegar, para que a peça tenha o modelo representado em perspectiva, né? O modelo apresentado no sistema de vistas e o modelo apresentado na sua perspectiva, tá? Então, quando eu falo de representar dimensões, eu vou representar as dimensões e os locais onde essas dimensões sofreram modificações. E com isso eu vou responder a pergunta do Ramiro inicial, né, que é sobre a observação que o Ramiro comentou inicialmente. Que, o que ele comentou? Né? Comentou que a altura do triângulo na vista frontal é menor que a altura do retângulo, né? E por que isso? A princípio, essa informação me dá alguma coisa se eu considerar a vista frontal isoladamente? Não. Só observei. Eu vou ter informações adicionais quando eu começo a relacionar com outros desenhos. Desculpa, eu estou um pouco gripada. Mas não é Covid. Se fosse, eu ficaria ressabiada porque eu tomei a vacina direito. Bom, então, aqui. Por que que esse retângulo ele tem uma altura maior que esse triângulo aqui da frente? Simplesmente consiste num recorte, num detalhamento da peça. Por que que eu sei disso? Quando eu vou relacionar o desenho da vista frontal com o desenho da lateral esquerda, eu chego a essa conclusão. E o que que eu sei que pertence à frente da peça, a parte da frente da peça e a parte de trás da peça? Como é que eu vou saber disso? Lembra dos exercícios de projeções ortogonais, sistema de projeções ortogonais? Se eu tenho uma superfície com altura superior à outra na parte da frente, o que que vai acontecer com a parte de trás, com o recorte da peça na parte de trás? A representação da altura
das arestas dessa peça vão ser representadas de que forma? Se uma superfície que tenha medidas de largura e de altura superior e está à frente de uma em relação a outra superfície que está atrás, o que aconteceria com as arestas da superfície de trás? Vamos lá, eu vou esperar a resposta. Vocês têm tempo para responder, só responder. Eu conseguiria ver essa superfície mais baixa na vista frontal? Quando eu olho a peça de frente? Esperar a resposta. O que acontece quando eu tenho isso daqui, ó? Eu tenho a borracha e eu tenho a calculadora. A calculadora e a borracha estão grudadas, formam uma peça única. Como que eu representaria a vista desse objeto formado pela união da borracha com a calculadora? Como que ficaria a vista frontal desse objeto? Linha tracejada, né? Eu teria uma vista omitida da borracha, porque a borracha ela tem dimensões inferiores ao objeto, à superfície que está à sua frente, que no caso
é a calculadora. Então, e o que que acontece aqui, ó? Por que que o triângulo, ele tem uma dimensão menor que o retângulo e ele está em linha cheia? Ele simplesmente é uma superfície de altura inferior ao retângulo e está posicionado à frente, tá? Então, por isso que eu sei que o retângulo está na parte da frente da peça. E o triângulo está na parte da frente da peça e o retângulo atrás. Mas isso é de fato um retângulo? Aí é isso que nós vamos descobrir associando os demais desenhos. A gente viu que aqui não é um retângulo, né? Aqui é uma rampa. E esse triângulo aqui da frente, ele é cortado por essa rampa. Conforme a gente viu, a gente observa aqui na vista lateral, né? Então, a gente tem uma rampa que vai do topo do sólido de origem até a sua parte superior, até a sua parte inferior, né, da base. A gente tem a medida cheia do sólido de origem da base, tá? Assim como nos EPOs, todos os EPOs praticamente têm o mesmo sólido de origem. Da folha 1 são todos o mesmo sólido, das folhas 1 são todos os mesmos sólidos de origem, e das folhas 2 e 3 são diferentes da folha 1, mas ainda assim são o mesmo sólido de origem, tá? Entre as folhas 2 e 3. Da folha 1 é diferente das demais, das folhas 1. Então, eu tenho aqui uma rampa que vai do topo até a parte inferior do seu sólido de origem, e eu tenho uma outra rampa e eu tenho aqui não é uma rampa, né? Aqui é um elemento sólido. Por que que eu sei que é um elemento sólido? Ele começa aqui e ele termina aqui. E eu sei que é um elemento sólido porque aqui, ó, esse triângulo, ele tem a mesma largura que o sólido de origem da peça, né? Como que a gente pode enxergar isso na perspectiva? Eu posso começar a montar a perspectiva para poder descobrir qual que é a vista superior, né? Antes de montar a perspectiva, é bom a gente sempre montar as dimensões, sempre a gente definir as dimensões principais da vista que está faltando. Então, no caso aqui, eu vou ter esse espaço, tá, de unidade de medida. Aqui eu vou virar a folha, porque senão eu vou perder a medida. Então, marquei aqui o espaçamento. E agora eu vou marcar a medida da largura, tá? No caso, eu vou adotar como uma unidade de medida da peça, essa medida aqui, ó, tá? Que é a medida total da profundidade. Eu vou marcar a medida da profundidade aqui. Marquei a medida da profundidade. Existem duas formas de resolver o EVO, né? Como eu mostro no tutorial. Uma
é você transferir os pontos de profundidade entre as vistas, tá? Então, da lateral esquerda, eu vou marcar onde que estão os cortes na profundidade, né? Então, no caso, vai estar nessa partezinha aqui, e eu vou transferir para cá. Então, aqui eu tenho, contando da parte de trás, eu tenho essa unidadezinha. Vou copiar essa medida nas medidas de profundidade. Então, eu já vou traçar uma linha. E quais são as marcações de medida de largura, né? Quais são os cortes na largura? No caso aqui eu tenho que o meu triângulo, ele tem o seu cume no meio da largura. Então, eu vou transferir essa medida aqui para a altura, tá? E outro detalhe, ó, aqui está o topo do triângulo. Aqui está o fundo do triângulo. Essa medida aqui, se eu for traçar uma linha de 45 graus, as medidas de profundidade a gente transfere entre uma vista para outra através de linhas de 45 graus. Por isso que é fundamental a gente manter o espaçamento entre vistas uniforme, para fazer essa transferência direta através de uma linha de 45 graus. Deixa eu dar uma clareada aqui. Um pouquinho melhor. E esse ponto aqui, se eu for transferir para o lado oposto da peça, vai ser a mesma coisa. Tá? E esse ponto aqui do topo, ó, se eu for traçar uma linha de 45 graus aqui, vai ser transferido para cá. Então, eu sei que o topo da peça está aqui e o fundo da peça está aqui. E tá vendo que o topo da peça e o fundo da peça estão ligados por essa linha aqui? Essa linha que está representando a lateral, vou marcar com caneta colorida para ficar mais fácil. Aqui eu tenho o topo, fundo. Então aqui eu vou ter o topo ligando com o fundo. Consegue ver isso? E eu tenho a mesma coisa aqui, ó. O topo e o fundo. Então, o que que falta representar? Onde que está como que fica a minha vista superior? Como que eu vou representar essa ligação aqui? Aqui eu transferi a medida do topo, aqui também eu transferi a medida do topo, então vão coincidir, ambas vão coincidir nesse ponto aqui. Aqui eu transferi a medida do fundo, aqui eu transferi a medida do fundo da minha rampa. Aqui também é o topo, aqui também é o topo, aqui é o fundo. Então, ó, fundo, o fundo,
o fundo. Aí agora eu represento, depois eu represento a ligação entre os pontos de topo e de fundo do triângulo. Tá claro? Essa peça aqui, ela é bem simples de resolver só com vistas, né? Como eu acabei de mostrar para vocês. Mas eu poderia resolver esse exercício de outra forma, mostrar para vocês, que é a forma mais simples de resolver os EVOs quando eu tenho, por exemplo, mais de uma resposta, né? Que é a seguinte: eu monto a perspectiva isométrica, eu monto o sólido de origem e eu represento as vistas. Aqui eu vou montar o sólido de origem, eu desenho. Começo sempre pelo desenho das linhas horizontal e vertical. Aí agora eu insiro os ângulos de 30 graus. Aqui está um pouquinho menor. Não vai ficar bom. Então aqui eu construí as minhas linhas de base, né? O ângulo de 30 graus, a perspectiva isométrica. Aqui eu gosto de limpar um pouco o desenho. Então, tem aqui as linhas de 30 graus, agora eu vou marcar as medidas do sólido de origem. Quais são as medidas? Se eu considerar a profundidade como uma unidade de medida, quais são as medidas da largura e da altura? Então, se eu considerar profundidade como uma unidade, eu vou ter de largura 1,
1, 2, 3, 4 unidades. Se eu considerar a profundidade como uma unidade de medida, eu vou ter quanto de altura na peça? 1, 2. Então, eu vou ter 2 unidades de medida. Eu vou agora representar o sólido de origem com essas dimensões. Se na profundidade eu tenho uma unidade de medida, eu posso considerar como uma unidade uma ponta de lápis. Então, eu vou marcar uma ponta de lápis aqui na minha profundidade. Por que eu estou marcando o lado esquerdo? Porque a lateral que eu tenho representada aqui é a lateral esquerda. Então, a frente da peça obrigatoriamente vai ter que ser o lado direito da perspectiva, tá? Eu vou representar sempre a perspectiva a partir da informação que eu tenho das vistas. Então, no caso, eu tenho a representação ali da vista lateral direita, da vista lateral esquerda, desculpa. Aí eu vou representar a lateral esquerda, porque é o dado que eu tenho não tenho dado da lateral direita, tá? Então, a vista frontal vai ser o lado direito da peça. Até aí, tudo bem? Bom, então eu vou representar agora as medidas da largura. E as medidas de altura. Agora eu vou fechar o sólido de origem, fazer o topo. Eu gosto de fazer sempre as medidas de ângulo menor. Medida de ângulo é uma coisa, medida de dimensão da peça é outra. Fazer a medida de ângulo pequena tem uma vantagem. Vai ser mais fácil de limpar o desenho depois.
Marca a altura, aliás, a profundidade, né? Isso aqui é uma medida de profundidade, que essa linha aqui é paralela com essa. Então, a profundidade. Na hora de fazer a diagonal, é sempre bom dar uma ensaiadinha antes de fazer o traçado de fato. Diagonal e curva não é tão simples de traçar. Aqui eu fiz a altura. Fazer a profundidade. Agora eu vou marcar os pontos da largura dos dois lados. Tá montado o sólido de origem. Agora o que é que eu vou fazer? Vou representar as vistas dadas no desenho, tá? No caso da frontal, vou representar esse triângulo e o retângulo. E no caso da lateral, eu vou representar a lateral esquerda, representar essa imagem aqui, tá? Em primeiro lugar, eu tenho que saber onde que está o corte, o cume do triângulo que aparece na vista frontal. Aqui a altura, a peça foi cortada, ó. Então aqui eu tenho a mesma medida. Vou mostrar aqui como fica. Ó, a gente nota aqui a metade da altura foi cortado em um quarto da altura, contando de cima para baixo. Então, eu vou fazer essa marcação na minha perspectiva, tá? Eu vou fazer essa marcação tanto na altura da lateral esquerda, quanto na altura das medidas da frente da peça, tá? Então, é na metade da metade. Aí aqui eu já vou ter que visualizar onde que tá, né? Eu vou ter que achar de forma visual. Nesse caso aqui eu vou ter que virar do meu espacinho. Aqui, ó. Aí eu vou marcar no lápis quanto que é metade de uma unidade de medida. Posso representar aqui? Posso representar todas essas medidas da altura da frontal. Eu vou representar nessa aqui, ó. Que é a que mais vai me interessar. E nessa daqui. Representar nessas duas, por quê? Porque eu posso simplesmente desenhar uma linha daqui até aqui para poder marcar o meio, mas no caso aqui eu poderia simplesmente marcar o pontinho do meio. Para quê? Para poder fazer o desenho da minha vista frontal no meu sólido. Tá claro? Conseguindo ver? Tá na aula ainda? Então tá. Tô vendo que tá dando bastante atraso, às vezes eu acho que não tá na aula não, hein? Bom, e no caso da lateral esquerda, o que que eu vou representar? Eu vou representar o desenho da lateral esquerda
aqui. Então, aqui, ó, eu vou ter o desenho da lateral esquerda. Mas tem um detalhe, essa medida aqui e essa medida aqui. Essa medida aqui, ó, ela não pertence ao triângulo. E ela só pertence ao triângulo nesse ponto aqui. Então, essa linha aqui, ela vai estar onde na frontal? Esse ponto aqui vai estar onde na vista frontal? Vai estar aqui. Então, toda essa linha aqui, essa parte aqui, na vista frontal, eu enxergo ela aqui ou eu enxergo ela aqui? Onde está o T, onde está o ponto B ou onde está o ponto A? O ponto C, eu enxergo onde está na frontal, onde está o ponto A ou onde está o ponto B? Tá, eu vou botar então aqui com uma caneta colorida. Vou colocar em azul. Ponto C é o que está em azul, tá conseguindo ver a caneta azul? E eu vou ter a caneta vermelha, que vai conter os pontos A e B. Consegue enxergar? Bom, então, ó, ponto A está aqui, ponto B está aqui. O ponto C, na vista frontal, ele vai estar atrás do ponto B ou atrás do ponto A? Na vista frontal. Se ele tivesse atrás do ponto A, o que que iria acontecer? Eu teria esse triângulo ou eu teria uma marcação aqui, ó, uma linha aqui. Ou eu teria uma superfície sólida aqui, ó, onde está achurado. Conseguiu entender? Se tivesse atrás do ponto A, eu poderia ter um corte aqui, ó, dessa parte de cima da peça. Eu vou tirar esse achurado, que isso aqui eu acho que está prejudicando. Se o ponto C estivesse atrás do ponto A, eu teria um corte aqui, ó. Por isso que não está atrás do ponto A. Por isso que está atrás do ponto B. Tá claro? Porque se eu tenho um triângulo aqui na frente, esse triângulo aparece na vista frontal, é porque ele está mais à frente que essa superfície aqui de trás, que seria essa daqui, ó. Seria essa rampa aqui. Eu estou destacando agora. Se eu faço isso aqui, ó,
Só para ficar bem claro. Deixa eu dar uma variada aqui. Vocês dão uma limpada no desenho. Se eu represento essa ligação aqui, ó. Se representa essa linha aqui. Que está em vermelho. E eu enxergo a peça desse lado aqui, ó. Enxergo a peça da lateral esquerda. Eu enxergaria essa linha aqui, mesmo que não tivesse nada entre os pontos C e A. Se eu olho a peça daqui, eu enxergaria a linha vermelha, mesmo que não tivesse nada entre os pontos C e A. Exatamente, né? É possível, se não tem nada, é possível ver. É bem como tu respondeu. Se não tem nada, é possível ver. Mas se tivesse algum obstáculo, né, que a altura fosse superior a essa linha vermelha, aí seria tracejado. Mas se for igual, se eu tivesse tanto uma linha aqui entre C e A, e a linha exatamente à frente da linha vermelha na mesma altura, aí aparece a linha cheia, tá? A linha tracejada ela só vai aparecer quando tem uma diferença de altura e o objeto à frente, uma diferença de dimensão, né? No caso aqui, a altura. E só vai aparecer se a dimensão do objeto da frente for maior que a do objeto de trás. Tá? Então, no caso aqui, se tivesse uma altura maior, cobrindo o topo do triângulo, o topo do triângulo apareceria na lateral esquerda em linha tracejada. No caso de uma linha de altura igual, apareceria em linha cheia igual, tá? Porque eu teria pontos coincidentes e aí prevalece a linha cheia, quando eu tenho pontos na mesma altura em superfícies que estão uma atrás da outra. Tá claro? Então, nesse caso, então, o que a gente tem que fazer no EVO, tá? Tem que fazer a relação dos desenhos de vistas, e essa relação pode ser feita de duas formas.
Dessa forma aqui que eu mostrei, que vocês vão montar a perspectiva e inserir o desenho das vistas dados no sólido de origem da perspectiva, ou vocês vão transferir os pontos de uma vista para outra utilizando as vistas dadas. É possível fazer das duas formas? É. Esse jeito aqui, ele é mais fácil quando as peças têm uma única resposta. Esse jeito aqui, ele permite achar todas as outras respostas possíveis de um EVO. Tá? Eu gosto de resolver das duas formas, mas quando as peças são mais difíceis, né, ou quando tem só vistas com superfícies planas, quando tem pouca rampa, eu gosto de usar a representação em perspectiva. Quando já tem um dado de rampa numa das vistas, aí às vezes é mais interessante, ou uma superfície diferente, né? Às vezes é mais interessante usar esse jeito aqui, ou quando, porque a rampa ela já dá muita informação, tá? Então normalmente peça com rampa esse jeito aqui é mais fácil. Tá claro? Quando a peça é sem rampa, esse jeito aqui acaba sendo melhor, porque quando as vistas dadas não tem nenhum dado, nenhuma informação de rampa, porque às vezes a rampa pode estar na vista que está ausente. É claro? E tem algumas peças que eu passei para vocês que tem essas situações que eu acabei de mencionar, né? Que eu vou ter vistas que foram dadas sem informação de rampa, mas que na vista ausente tem rampa. Então, fica de desafio para vocês, até por isso que eu dei mais tempo, né, para resolver. Mais alguma dúvida? De nada. Sempre que tiverem dúvida, é só perguntar. Meu trabalho é esse, né?
Até espero que tenha esclarecido as tuas dúvidas. Caso tenha mais alguma dúvida, pode voltar aqui até as 11h50.
Bom, gente, por hoje era isso. Bom fim de semana e até a próxima semana.